Se for o previsível, o que está todo mundo falando, o Ratzinger de 2005 dessa vez, é o Cardeal Parolin. Qual que é o perfil dele? O Cardeal Parolin, o cardeal que nunca cuidou de uma paróquia, na vida, não tem a vida clerical dele não está ligada à pastoral, digamos assim, né? Nunca foi vigário, nunca foi pároco, nada. Sempre trabalhou na cúria. Isso aí antigamente era mal visto, né? Era mal visto. Era mal visto, quando eles davam sempre preferência para papas pastorais. Que ele tinha experiência uma diocese grande. Cuidou de gente. Cuidou de gente por Milão, Veneza sim. E tal. Essas de cúria eu não sei como é que é hoje. Pode ser que tenha mudado. Isso aí não era bem visto. Não era mesmo. Depende do perfil de quem vota. Né? Tem gente que acha ruim. É algo que pesa contra mesmo, de fato. Porque se ele tivesse tido a carreira diplomática depois, mas antes alguma carreira em paróquia, seria o melhor dos mundos. Mas ele só teve uma coisa. Só teve o lado diplomático. Né? Ele sempre trabalhou na cúria, em cargos vinculados à Secretaria de Estado. Isso aí significa que ele vai ter um poder enorme de articulação. Enorme. Por isso que ele está tão favorito. Né? Ele foi núncio na Venezuela, nos anos Chaves. Então, certamente ganhou ali uma casca ali, né? É tido como um homem muito pragmático, mas em linha do Papa Francisco. Mas na continuidade do que pensa o Papa Francisco. Agora, ele é hostil à missa tridentina, né? Bastante hostil à missa tridentina. O que se conta é que na famigerada reunião da Congregação para a Doutrina da Fé, em que se decidiu fazer alguma coisa, ele foi um dos mais vocais ali. Uma reunião que o Cardeal Ladária não pôde estar presente, o Cardeal Ladária era quem segurava um pouco as coisas, ele ficou doente, fizeram a reunião mesmo assim, e aí o que se diz é que a frase que ele teria dito é: precisamos acabar para sempre com esta missa de sempre. Então ele é bastante hostil, bastante favorável a tradições custódias. Qual a idade dele? Ele é novo, ele tem 60... Ele não é tão novo, né? Ele tem 69, se não me engano. Vou pegar aqui o meu alfarrábio aqui. Está ordenado justamente por idade, só para não falar errado. Acho que está na outra lista aqui. Mas acho que é isso, acho que é 69. E, bom, não achei fácil aqui. Então ele teria um papado aí de... estima-se 15 anos, mais ou menos, que é o tempo médio mesmo de um papado. Ele, aquela coisa, né? Nós, sob esse aspecto da missa, não seria bom. Mas sobre outros aspectos também não seria, né? Então ele é o... Teve até um texto que saiu na Inglaterra a respeito dele. O título do texto era O Candidato da Manchúria. Fazendo uma referência literária, né? O Homem da Manchúria, né? Uma coisa assim. Porque ele é o principal responsável, articulador, pelos secretos acordos Vaticano-Pequim. Ah, tá. Que são acordos que ninguém sabe o que está escrito ali. Já foram renovados 2 vezes. Que são acordos que ele defende dizendo: olha, se não fosse isso, nós não teríamos nenhuma abertura a qualquer tipo de diálogo com o regime comunista chinês. Mas o que acontece na prática é que é o partido que escolhe os bispos. Então, lá na China, o que se tem hoje é uma igreja católica verdadeira subterrânea, paralela, e uma igreja católica oficial. Então tem 2 igrejas. Tem 2 igrejas, com esses bispos escolhidos pelo regime Francesa. Exatamente, com os padres juramentados, enfim. É um cenário bastante parecido, e ele foi o articulador disso. Quer dizer, não é um bom acordo. Ele é pragmático a ponto de achar que este era o acordo possível. Mas não é um bom acordo, né? Um acordo em que o regime escolhe os bispos, quer dizer, tem uma perseguição aos católicos de verdade, tem o tema de Hong Kong, que é delicado. Isso aí poderia pesar contra ele? Eu acho que pesa contra ele no conclave. Principalmente com os cardeais do Oriente. Né? Os cardeais asiáticos não gostam desse acordo. Dá muito poder para a China ali, eles estão todos sob influência ali de alguma forma, né? Então, para eles não é bom. E mesmo para os africanos também não. Porque os africanos, e até os latinos, eles não têm essa visão muito ocidentalizada, sabe? Essa visão hoje em dia ocidental bem aguada, bem... que cede bastante. Tudo bem, vamos dar um jeito. Eles têm uma posição mais dura, às vezes, de... olha, não, escuta,
Não dá para deixar o Partido Comunista escolher os bispos, né? Isso é inadmissível. Com certeza ele deve ter alguns inimigos no colégio de cardeais. Com certeza, né? Ele foi o secretário de Estado durante praticamente todo o papado do Papa Francisco, era um homem de confiança do Papa Francisco por esses temas. Tem uma coisa, né? Quando o Papa não é italiano, o secretário de Estado é italiano. É um acordo. Eu não sei nem se está escrito no Tratado de Latrão, alguma coisa assim, mas na pior das hipóteses é um acordo de cavalheiros ali com a Itália, no sentido, olha, tudo bem, você está colocando um rei dentro do meu território aqui, que é de outro país. Tem que ser italiano. Tem que ter um italiano para conversar aqui. Né? Então, o secretário de Estado, o secretário de Relações Exteriores, né? E ele atuou ali como um primeiro-ministro. O Papa Francisco, de fato, deve ter colecionado muitos inimigos, chutou, deve ter brigado com gente na Cúria durante esse tempo, enfim. Qual que é o ponto? Mesmo quando o Papa Francisco já estava doente, como agora, logo depois que ele morreu, ele está em campanha declarada. Isso aí também pode pesar contra. Isso, pesa contra. Porque aparece demais. Parece demais. O Benelli aconteceu isso, não foi? Aconteceu, deu muita entrevista. Queimou a largada, né? Queimou a largada, exatamente. Eu acho que tem uma fraqueza contra o Parolin, que é isso. O cardeal Ratzinger, até por personalidade, muito discreto, tímido. Ele fez lá a Via Sacra no Coliseu, em que ele falou do estado da igreja, que ficou muito marcante, e fez, como ele era o decano do Colégio de Cardeais, ele fez a homilia da Missa Pro Legendo Pontifice, que também falou muito do estado da igreja. Aquilo lá deve ter... falou bonito. Falou bonito, ele falava muito bem, aquilo deve ter angariado apoio para ele. Agora, o cardeal Parolin, quanto mais aparece, talvez seja pior para ele, porque ele não é uma figura simpática, querida, enfim, pode ser que se torne o Papa, ou seja, que se vier a ser o Papa, que Deus o ajude, que seja um bom Papa. E na bolsa de aposta ele é o favorito. Ele é o favorito por estar em plena exposição, por ter ficado em evidência durante o papado todo, às vezes muito cardeal, que às vezes só conhece ele, dos que estão votáveis ali, né? Quando for falar dos de oposição, vou comentar como isso pode pesar também. Agora, por exemplo, a quem cabe tocar essas cerimônias com o Papa morto? O Camerlengo. Então o Camerlengo anuncia a morte do Papa. Quem que está do lado dele? O secretário de Estado. O Camerlengo vai lá selar o quarto do Papa. Quem que está do lado dele? O secretário de Estado. Aí vai ter a primeira oração do lado do caixão. Quem está do lado dele? O secretário de Estado. Então o pessoal comenta assim, mas escuta, o cardeal Parolin era tão amigo assim do Papa Francisco? Por que ele está em tudo que tá tendo, ele está se enfiando agora? Ele não tem função, ele não é mais secretário de Estado. Ele tá... não tem função nenhuma. Ele não tem função nenhuma. Ele está lá de amigo. Ele está lá aparecendo, né? Se mostrando, dizendo, olha, sou eu, hein? Sou eu. Isso pode ter um efeito positivo de se aparecer. Negativo. Tem dos dois negativo lados. Pode gerar uma antipatia. Né? O segundo, em bolsa de aposta, mas que a minha premissa é a seguinte: Papa do fim do mundo. Não vai. Então Tagle tá fora. Tagle tá fora. Aí, com isso, nós acabamos de garantir a eleição do Tagle. Né? Só de falar isso aqui, ele já virou mais favorito. Virou o número 1 lá. Eu tô pedindo para errar aqui. Agora, eu tô adotando como premissa. Nada pessoal com o cardeal Tagle. O que eu acho é que a experiência, o que todos os vaticanistas... Obrigado, Marcelo. O que todos os vaticanistas dizem, de lá ou de cá, os padres que vão para Roma voltam, é que essa experiência de latino-americano, hemisfério sul, muita confusão, muita desorganização, querem retomar um pouco de normalidade, sabe? Então eu acho que mas vai fazendo os cortes, né? Papa do fim do... Então, Papa da África não vai ter, da Ásia não vai ter, latino-americano, esquece, imagina. Vai ter... Daqui a 200 anos vão pensar de novo nisso. Agora, o Tagle é um liberal também, né? Ele é da liberal. Linha do Francisco também, né? O Tagle, ele é um filipino, ele tem um apelido, né? Tito, né? O pessoal também tem essa mentalidade. Acho que o Oriente é um bloco hegemônico, né? Mas as Filipinas foram colonizadas pelos espanhóis. Então tem uns nomes muito latinos lá, né? Vendo a lista aqui dos cardeais é curioso isso, né? O arcebispo de Tóquio chama Tarcísio. Né? Tem umas coisas que não se espera, assim. Aí tinha um outro que tinha um nome português até não poder mais, sabe assim, José Américo Olímpio. Aí vai olhar, o arcebispo da onde? Hong Kong. Alguma coisa assim, porque ele é Macau, né? Então,
essas influências perto. Então ele tem esse apelido Tito, né? Ele ganhou um apelido dado por imprensa, não quer dizer nada de é o Francisco Filipino, Francisco Asiático. Eu vi isso daí mesmo. É uma coisa de imprensa, né? Não tem. Ele de fato segue muito a linha do Papa Francisco. Agora, como que atuava o Papa Francisco? Quando alguma liderança começava a aparecer, ele fazia o seguinte: ele dava mais espaço para ela se queimar. Dava corda pra Ele pessoa dava se enforcar. Então, quando ele estava nesse auge do o cardeal Tagle cuida do cardeal Filipino, o Papa foi visitar as Filipinas, 3 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas, um negócio assustador de gente, muita gente. É um trabalho bom, ele como arcebispo de Manila, né, a maior cidade ali, capital, né? O Papa falou, então tá bom, então vem cuidar da Caritas aqui. E falam que a administração dele foi um desastre, né? Que é o organismo que cuida da destinação das doações, né? Para os órgãos de caridade ligados ao Vaticano. Tá junto ali com o dicastério da evangelização dos povos, alguma coisa assim. E a administração fala que foi terrível. Não sei dar os elementos aqui, é o que se comenta em termos de gestão mesmo. De pessoas, de dinheiro, de dia a dia, de tudo. Tanto que esse dicastério, depois na reforma que o Papa Francisco fez, foi cindido. Falou, divide no meio isso aqui, uma parte fica com o Tagle, ele se vira com essa bagunça que ele criou, a outra aqui nós vamos tentar salvar, não sei. E essa outra, quem ficou como prefeito foi o Papa. Ele nem nomeou ninguém, ele nomeou ele mesmo. Ele foi o prefeito pro dicastério da evangelização dos povos, sessão executiva, não sei, uma coisa assim. Não tô sendo preciso aqui. Então ele perdeu o timing, aquela coisa do cardeal Marini. Se o conclave fosse em 2017, 2018, ele era franco favorito. Agora, em 2025, ele perdeu um pouco o embalo. Muito time, né? Vai pesar contra ele não ser europeu. Certo. E o número 3 aí da lista? O número 3, eu acho que não sei nem se em bolsa de apostas, mas o que desponta aí como o que pode ser a terceira via, ainda que se nós colocarmos nós temos o candidato à continuidade, que é o cardeal Parolin, vamos ter os candidatos contrários, vamos ver quais que podem ser. Se a coisa não sair e tiver que caminhar para uma terceira via, pode ser ele, que é o cardeal Zuppi, né, o arcebispo de Bolonha. É muito ligado àquela comunidade de Santo Egídio, que é uma comunidade que já desde os anos 70, que tem uma atuação muito forte com caridade, com as coisas, mas eles sempre deram um jeito de se infiltrar bastante na cúria, tem muita influência. O Papa Francisco chegou a visitar a sede deles 2, 3 vezes. Então... Né, quem toca o negócio é um sujeito chamado Andrea Riccardi, que é um sujeito muito influente, foi ministro já de algum governo passado italiano, então é uma gente bastante poderosa. Não é ao estilo maçonaria, não é isso. Eles realizam um trabalho social, relevante e tal, e o cardeal Zuppi é o mais proeminente clérigo, membro das comunidades de Santo Egídio. Aqui ficou arcebispo de Bolonha, virou o presidente da SEI, né, que é a CNBB da Itália. Durante a guerra da Rússia e da Ucrânia foi enviado do Papa Francisco para negociar. Então também tem esse aspecto diplomático. É um dos jeitos do Papa Francisco, o senhor está aparecendo, então resolve a guerra lá. Trabalho simples. Isso é bom mesmo, resolve a guerra. Resolve a guerra para mim. Mas que ele fez um trabalho discreto e tal. Agora, ele é bem liberal. Bem liberal. Então escreveu o prefácio de livro LGBT... coisa de imigração super aberta. Mas ele não é contra a missa tridentina. Mas ele não é contra a missa tridentina. Porque é aquele liberal de verdade. Se pode tudo, pode tudo. Né? Ele até numa Sumorum Pontificum de 2023, ele que conduziu um ofício, né, de vésperas no Panteão, no rito antigo. Né? Então ele teria... Você acha que esse seria um nome de consenso? Uma pode ser, ele pode se comprometer, claro que ele não precisa cumprir, mas ele pode se comprometer ali do tipo, olha, vocês sabem o que eu penso sobre as coisas. Mas que concessões vocês querem? Eu estou disposto a fazer. Vocês querem que libere a missa? Eu libero. Não quer mais ouvir falar de sínodo da sinodalidade? Tá bom, eu não faço. Ele também não é apegado. Né? Era apegado quando o regime era outro. Agora não tem por que mais ser. Então o cardeal Zuppi, ele é mais camaleônico nesse sentido. Ele é bem liberal, então ele aceita. Ele pode aceitar. Então pode ser uma solução de terceira via aí. A comunidade de Santo Egídio é muito influente. Pode estar já testando o nome dele com outros cardeais italianos ali. Então eu não desprezaria o nome dele. Eu acho ele um papabile considerável aí. Não me surpreenderia ali se
Mateu, tem que guardar o primeiro nome, para já saber na hora, porque o cardeal protodiácono, quando anuncia, ele fala o primeiro nome. E aí tem o problema, porque o cardeal da situação é o Pietro Parolin. E um dos que podem ser de oposição, já entrando, né, o cardeal da Hungria, o cardeal Peter Erdo. É Pedro também. Então, se falar Pedro, ainda vai ter que esperar. Tem uma esperança. Tem alguma esperança. Pode ser que seja. O Pedro Erdo lembra muito o João Paulo II. Se é daquela memória do João Paulo II for muito boa entre o colégio de cardeais, esse nome pode ser muito forte. Ele é tido como um homem muito culto, especialista em direito canônico, então dizem que é um gênio do direito canônico, sabe tudo. Fez vista grossa aí com a questão das tradições custódias, ignorou um pouco. Foi muito vocal, ele é da Hungria, ele é próximo até do Orbán, né? Viktor Orbán, né? O presidente lá bem conservador da Hungria. Próximo dos Habsburgo também, né? Sabe que o diplomata, o embaixador da Hungria no Vaticano é um Habsburgo. Ele fala, tô a postos aqui. Qualquer coisa, se precisar, nós voltamos. Alberto aqui. Mas ele, então, ele é muito... pois é. Essa carta é valiosa, seria valiosa hoje em dia. Ele tem um pouco esse lado conservador dele, não esconde. Na época daqueles discursos de imigração mais fortes do Papa Francisco, começou uma coisa na Europa das igrejas receberem os imigrantes. Então os imigrantes chegavam no país para não ficar na rua, para não sei o quê, põe para dentro da catedral e aí vai distribuindo. E ele falou, aqui na Hungria não. Isso é tráfico humano. Foi com essas palavras. A igreja abrir a porta para receber imigrante ilegal é tráfico humano. Nós estamos apoiando o tráfico humano. Eu não vou fazer isso, não. Imagina aí, contra um tema muito caro ao Papa Francisco, assim, se posicionou muito forte. Mas um homem sereno, calmo, tranquilo. O Papa Francisco, a idade dele? Ele é mais velho. Ele tem 72 anos. Então também não é tão velho, né? Um pouco mais velho que esses que tem na casa dos 60. Ele tem 72 anos, então faria um pontificado aí de 15, 20 anos também. 15 anos, né? Mais ou menos. Ele não é muito conhecido fora da Europa, né? Vai ficar agora, porque ele figura um pouco nas listas aí. Mas ele seria um bom nome. É nessa linha João Paulo II, um cardeal do leste europeu, avesso ao comunismo, com uma clareza doutrinal grande, uma vontade de ensinar grande, não vai querer arrumar muitos problemas. Então, para quem for na linha, olha, não quero continuidade ao que tem hoje, quero uma coisa mais clara, menos bagunça, Peter Erdo é um bom candidato. Muito discreto, ele não está fazendo campanha, enfim. O que pode acabar acontecendo? Por ele ser muito discreto e pouco conhecido, talvez o bloco conservador, digamos assim, busque alguém que já parta com mais votos. E quem seria Poderia ser o cardeal Miller, por exemplo, né? Que eu vejo chances remotas para ele, porque também tem uma grande existência. Mas o cardeal Miller, né, o pessoal brinca que é o jeito de dizer que é velho, é falar, aí eu vivi para ver o cardeal Miller virar conservador, né? Porque quando há 10, 15 anos atrás, o cardeal Miller não era nem um pouco liberal. Conservador, ele sempre foi liberal. Mas ele foi ficando, eu acho que ele ficou parado. A janela de obra. E a janela foi andando para a esquerda e ele ficou parado no mesmo lugar. Ele sobrou. Ele jogou parado e e virou conservador. Ele defende, né? Acho que a tese de doutorado dele tem umas coisas meio esquisitas, mas é um homem inteligentíssimo. Foi prefeito do Santo Ofício, então já resolveu problemas grandes, sabe lidar com a cura. É um homem bom, todo mundo fala isso, né? Que é um homem muito bom, um homem muito sério. Se opôs a essas coisas de sínodo, sinodalidade, toda essa agenda recente na igreja, ele foi contrário. E ele aparecia mais, até por ele ter sido do Santo Ofício, ele ser um bispo alemão carrega um peso, tanto pelo Ratzinger quanto pelo problema mas pode ser justamente por isso, não, o alemão já deu. Como é que o pessoal fala, né? Você aprende inglês pelo trabalho, latim pela religião, francês pela cultura e alemão para aprender as heresias, né? Então, ele tem isso, né? De ele de fato ser alemão. Agora, todo mundo sabe, ele não tem surpresa, todo mundo sabe muito bem o que ele pensa das coisas, né? Então, talvez se o bloco conservador pense, olha, vamos pegar um que todo mundo já saiba quem é, já tem um
um branding, assim, ó. O Cardeal Miller pensa o quê? O Cardeal Miller pensa isso aqui, então... Não tem novidade. Já parte com mais votos de cara. Eles não podiam jogar o Cardeal Sara? Você acha que não... Ele não pode ser uma exceção desse negócio de recusar fora da Europa? O Cardeal Sara é muito difícil falar dele porque eu acho que ele seria um ótimo papa. Então, de certa forma, seria bom que fosse ele. Aí é difícil ficar... Eu tenho que procurar motivos para achar que ele não vai ser, para eu não ficar querendo muito que ele seja, né? Pesa contra ele... A idade, né? Idade, ele tem 79, ele tá nesse conclave por sorte, né? Mais 2 meses ele não entraria. Podem pensar num nome assim, ó, querer uma pessoa que dure pouco. Né? Pode ser ele. Aí tem uns mais velhos ali de 79, por ali, tem uns nomes bons. Mas ele poderia ser, ele tem essa coisa de ele ser africano, né? Essa novidade. Não ser africano, novidade, ser uma África subsaariana, vai? Digamos assim. Que seria uma novidade. Ele é um homem muito popular, todo mundo, as pessoas gostam muito dele. Né? Tem um nome conhecido. Nome conhecido, escreveu muitos livros, né? O que aconteceu com o Cardeal Sara foi o seguinte, ele cuidava da liturgia, ele é o antecessor do Cardeal Rocha, que nós comentamos agora. Ele teve alguns entreveros ali com o Papa Francisco. No final ali o Papa Francisco aceitou a renúncia dele no primeiro dia dos 75 anos dele. Ele quis comprar uma briga meio esquisita, ele queria incentivar muito fortemente missas ad orientem. E o Papa Francisco achava aquilo uma bobagem, você vai perder tempo com isso, e discutiram, e aí não discutiram fisicamente, mas tiveram um embate intelectual ali, de discordância, e aqueles bajuladores do Papa Francisco fizeram a caveira dele, né, para o Papa, muito progressistas, né, muito contrário a essas coisas. Ele ficou com o filme um pouco queimado com o Papa, e ele segue muito a linha do Bento XVI, no jeito que ele enxerga a liturgia. Então ele ficou próximo de Bento XVI, como Bento XVI é emérito. E isso pode prejudicá-lo com os cardeais muito ligados ao Papa Francisco. Podem ter visto isso como sinal de insubordinação, alguma coisa assim. Então ele pode... Claro, isso aí, numa conversa se resolve, mas cria uma resistência. Ficou muito patente no Sínodo da Amazônia, quando ia sair a coisa dos... Sabe aquela coisa, será que vai ter o negócio do ordenação de homem casado, os viri probati? É verdade. Na véspera, assim, 2 dias antes, o Cardeal Sarra deu um jeito lá de publicar o livro dele, que devia estar quase pronto, ou alguma coisa assim, falando sobre a beleza do celibato sacerdotal, ou seja, claramente para se marcar contra, e ele deu um jeito de colocar o Bento XVI como prefaciador do livro. Um livro novo, não era uma edição antiga. E o Papa Bento XVI, no Sínodo da Amazônia, já estava muito velhinho. Então muita gente acusou ele de ter usado o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI fez um elogio qualquer ao celibato, o senhor transformou isso em prefácio, e está aí agora as custas dele. Eu não acho que é verdade, eu acho que o Papa Bento XVI deveria ser um grande defensor do celibato sacerdotal e deve mesmo ter escrito do que escreveu. Agora, queimaram o filme do Cardeal Sarra com isso, né? Então, nós gostamos muito do Cardeal Sarra, né? O pessoal da internet gosta muito dele. O pessoal brinca, nossa, já pensou? Abre a cortina, sai um Papa Negro, aí a esquerda inteira, um Papa Negro, vamos ver quem é. Meu Deus do céu, estamos perdidos. Não, seria... Não colocando ele em termos de esquerda ou direita, mas enfim. Agora, e entre os cardeais, né? Nós estamos falando de 135, vão ser 133, 2 já falaram que não vão. Por causa de doença, né? Por causa de doença. E aquele terceiro que quer ir, o Papa Francisco excluiu, que história é essa? Cardeal Betchu. Aí não, mas só para arrematar do outro tema, são 133 votantes que entrarão no conclave se ninguém desistir também no meio do caminho. Precisa de 89 votos. Não adianta adorar a pílula. Como é que o Cardeal Sarra vai arrumar 89 votos ali no meio daquela turma? É difícil. Tem que se tratar um pouco em termos de números também. Assim, o Cardeal Zup, Cardeal... Tá bom, mas junta 89 votos, não é pouco voto, é muito voto. É muito voto. É muita gente para convencer. É difícil, tem que largar já com uns 40... e ir roubando voto. Então, pode ser que se ele começa com 40 e não chegar, já exclui esse nome e pega outro. Vai para outro. Fácil, né? Então, é uma coisa bem voraz. A gente pega desse cardeal que escreveu os resultados das votações,
no diário dele, você via que o Luciani não ganhava voto dos outros, ele ganhava voto do Cardeal Siri. O Cardeal Siri ia perdendo voto e ele ia ganhando. Ou seja, as pessoas também não estavam tão convictas assim que iam votar no Siri. Foram convencidas a votar de uma linha oposta. É bastante difícil a coisa ali na hora, não deve ser fácil. Mas enfim, o Cardeal Bethiou. O Cardeal Bethiou, ele era prefeito para causa dos Santos, se eu não me engano. Não, era prefeito para causa dos Santos. E ele se envolveu num rolo lá em Londres, uma coisa de um terreno, e aí uma falsificação, uma coisa de dinheiro. Depois ele falou que não, que era... Ele pegou esse dinheiro sem o Papa saber, mas era para um resgate de uma freira na África. Coisa muito mal contada. Ah, muito mal contada. Eu não sei mesmo. Eu não peguei uma fonte que ateste, olha, foi uma armação ou não? Esse sujeito é um picareta. Tem gente que diz de tudo. Eu não consegui. Eu acho que o mais provável, né? Onde a fumaça, o mais provável é que haja fogo mesmo. Eu acho que é provável que ele tenha cometido um ato ali de corrupção. E o que acontece? Coisas da zona que virou o Vaticano nesses últimos anos. Ninguém sabe se ele pode ou não ir para o conclave. Por quê? Ele foi condenado pelo tribunal, em primeira instância. Foi condenado por corrupção, por golpe, por lavagem de dinheiro, tudo. Com isso, ele perdeu os direitos como cardeal dele. Mas esses direitos como cardeal... Mas ele não deixou de ser cardeal. Ele continua sendo cardeal. E o que numa condenação de primeira instância, o que a lei diz pro conclave? Todos os cardeais com menos de 80 anos. Ele é cardeal? Quantos anos ele tem? Menos de 80? 74. Então ele pode ir. Então ele tá lá dizendo que ele tem direito a ir. E eles estão falando, não, você não pode ir, o senhor foi extirpado das suas dignidades cardinalícias. Então agora os outros cardeais vão ter que resolver o problema. Vão ter que resolver, porque agora o Papa não falou nada, não deixou por escrito. Ele participou do último consistório. E ele disse que o Papa o perdoou. Agora, é ele que disse. O sujeito que acabou de ser condenado por corrupção, lavagem de dinheiro. A palavra dele não vale muito também. Então, pode ser que eu acho que só vai saber no dia. Ele vai tentar até o último dia, que é um sujeito também, ele é italianão duro, assim. Teimoso. Tem canonistas que dizem que ele não pode ir. Tem canonistas que dizem, olha, eu nem quero que ele vá. Mas ele pode. Não tenho o que dizer. Tá lá, tá de barrete vermelho, é cardeal. Não tem uma decisão de última instância ou não tem um decreto legal dizendo que ele não é mais cardeal. Cardeal ele ainda é. O Papa Francisco poderia ter dito que ele não era mais cardeal e não disse, né? Isso pesa a favor dele. Agora, por outro lado, ele foi defenestrado lá. Como é que fica? Então tem isso também, ninguém sabe. A rigor ele não vai. No site do Vaticano consta como não eleitor. Tá. Ele até se defende. Isso não tem valor legal nenhum. O site qualquer um mexe. Bom argumento. Mas consta lá que ele tá como não eleitor. Então talvez ele não entre. Aí dá 133, né? Porque tem os dois que estão doentes, né? Que é o... Canizares, da Espanha, que é muito amigo da missa, né? Canizares era amigo do Ratzinger. Ele foi o antecessor do Cardeal Sarra de Castério dos Ritos. A primeira Sumorum Pontífico, a peregrinação, ele que foi o clérigo proeminente ali, que fez a missa na Basílica, etc. Então ele sempre foi muito simpático à causa da missa tridentina. Mas ele de fato tá com 79 anos, ele de fato tem uma foto recente dele, tá muito velhinho mesmo. E o outro? E o outro é um cardeal da Bósnia, eu não sei pronunciar, Plusnich, alguma coisa assim. Também disse que tá muito doente, ele tem 78, alguma coisa assim. Ele fala, ele até deu uma declaração que eu achei meio curiosa. Ele falou assim, eu não vou, mas se insistirem muito, eu dou um jeito. Talvez apareça lá, né? Não sei. Nada impede, né? Nada impede. Se aparecer no dia lá, ele entra. Ninguém pode falar não. Mas a rigor eles falaram que não irão. Nos próximos dias talvez apareça mais algum aí dizendo, né? Algum mais velho. Mas o número hoje é esse. 133. Desses 133, 50 e poucos são europeus. Então também não dá para ser eleito só com a Europa. Mas também não dá para ser eleito sem a Europa. Fica difícil. Que também não é um bloco único e homogêneo, mas enfim, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.